Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Estava pensando, outro dia, com meus pensamentos elucubrativos, vamos dizer assim, quais seriam os livros mais lidos do mundo. Então fui fazer uma singela pesquisa, e encontrei alguns e queria conversar um pouco com vocês sobre essas obras-primas. Pode ser que alguém não ache, mas esses livros que mais foram lidos no mundo, segundo a fonte que eu escolhi para fazer essa compilação. Eu escolhi a Wikipédia, que é uma fonte mais popular e que você pode ir lá dar uma olhadinha e checar algumas coisas. Mas antes disso, dá uma ajuda para esse canal, dá o famoso like já, para não esquecer, ative o sininho de notificação, se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito e divulgue muito esse canal para seus amigos em redes sociais. Não é possível que você não tenha um amigo que pelo menos tenha a pretensão de se tornar um leitor, melhor dizendo. Mas vamos ao vídeo. Quais foram os livros que realmente conquistaram esse mundão? Eu estou falando daqueles livros que foram lidos por milhões e milhões de pessoas e passando de geração para geração. Hoje a gente vai fazer então uma viagem nessa lista de peso e depois você comenta quais desses você já leu e quais desses você tem intenção de ler. Bom, eu já falei da fonte, eu peguei essas informações na Wikipédia, vale o que vale, tem muitas fontes que você pode pegar esse tipo de informação. Eu escolhi a Wikipédia, eu já expliquei, porque ela é uma fonte muito popular. Essa lista aqui já vai começar com o topo da lista, o mais vendido. É uma coleção de textos de vários autores ao longo de muitos séculos. É o livro mais vendido da história, mais lido, obviamente, da história também, com estimativas que chegam a trilhões de cópias. Acho que é um pouco de exagero do cara que alimentou a Wikipédia, mas ele é mais que um livro, Ele é uma biblioteca, ele é um conceito. Independente da sua fé, a Bíblia é uma obra que moldou civilizações, leis, arte e literatura. Suas histórias e seus ensinamentos são a base de muitos contos e referências que usamos até hoje. Estimado, pessoal, que foram vendidas 5 bilhões de exemplares. Portanto, se cada exemplar for lido por mais que uma pessoa, vocês podem fazer o cálculo aí a quanto que isso representa. O segundo livro que nós vamos falar, como que figura nas listas de livros mais vendidos por todo sempre, é o Livro Vermelho de Mao. Que coincidência, não é Mao, é o Mao Tse Tung. Esse livro, pessoal, foi lido, era obrigatória a leitura desse livro durante a Revolução Cultural, sendo quase que uma extensão do próprio Mao Tse Tung, que foi o líder da Revolução Cultural da China. É um livro político, teve impacto gigantesco na história da China e no pensamento comunista global que a gente conhece nos dias de hoje. É um exemplo de como um livro pode ser usado para unificar ou controlar uma nação inteira. Estimativa é que foram vendidas entre 1 e 5 bilhões de exemplares. Acredito, porque na China a disciplina é alta e eu acho que foi sim, acredito nesse dado. Terceiro livro que vale a pena a gente citar
é o Harry Potter. Sim, a série Harry Potter de J.K. Rowling. Na verdade, é o pseudônimo de Joanna Rowling, que era uma mãe solteira com dificuldades financeiras quando escreveu o primeiro livro em Cafés de Edimburgo. É uma saga que definiu gerações. Quem nunca quis receber uma carta de Hogwarts? A magia, a amizade, a luta do bem contra o mal. Harry Potter transcendeu a literatura infantil e se tornou um fenômeno cultural global. Eu preciso confessar uma coisa para vocês, eu não li essa série ainda nada, e eu preciso ler para poder julgar, mas eu tô falando aqui para vocês, eu estou transmitindo uma lista dos mais vendidos. Parece que foram vendidas 600 milhões de cópias dessa série. Agora, alguns livros que nos fazem pensar, nos fazem sonhar também. O Senhor dos Anéis, também não li, estou confessando. Tolkien era um filósofo e professor de Oxford. Ele criou toda uma mitologia, línguas, histórias de fundo antes de escrever essa saga. É um universo tão rico e detalhado que é quase um estudo acadêmico disfarçado de fantasia. Interessante, não? Acho que eu vou arriscar a ler O Senhor dos Anéis. Tolkien nos deu hobbits, elfos, anões e uma aventura épica que continua fascinante através dos anos. 150 milhões de cópias vendidas. Agora vamos citar um que pode ser surpreendente, mas eu também me surpreendi, mas é para a gente pensar. O autor é o nosso Paulo Coelho, o livro é O Alquimista. Esse livro se baseia numa peregrinação por Santiago de Compostela, que inspirou muito a escrita de Paulo Coelho e a sua própria filosofia. Esse é o livro brasileiro mais lido do mundo. É uma fábula simples, mas muito profunda, sobre seguir seus sonhos e ouvir a voz do seu coração. Muito intimista, muito bacana nesse ponto. E sua mensagem de autoconfiança e persistência tocou milhões de leitores. Estimado entre 65 e 90 milhões de cópias. Um velho conhecido nosso é o seguinte da lista: nada mais, nada menos que Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Ele é considerado por muitos o primeiro romance moderno, e Cervantes é considerado também o pai do romance ocidental. Cavaleiro sonhador, seu fiel escudeiro Sancho Panza nos ensinam sobre idealismo, loucura e beleza de viver em um mundo de fantasia. Mesmo quando a realidade é muito dura, é um clássico atemporal, não vai morrer nunca Dom Quixote de la Mancha. Essa obra vendeu 500 a 600 milhões de cópias. Calma que estamos chegando ao final dessa lista. As Fábulas de Esopo é uma outra obra que vale a pena citar. Esopo foi um escravo grego que provavelmente nunca escreveu nada. Suas histórias eram contadas oralmente e só foram registradas séculos depois. O que ele contém? Pequenas histórias com grandes lições de moral. A tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga, todo mundo conhece essas fábulas. São contos que educam e divertem há milênios, provando que a simplicidade pode ser muito poderosa e persistir através dos tempos. Como essas fábulas datam de mais de 2.500 anos, pessoal, não tem uma estimativa confiável para o número de cópias, e essas fábulas também foram objeto de muitos livros específicos.
exemplares, tá? Então não dá para avaliar quantas cópias das fábulas de Esopo foram lidas no mundo. Calma, pessoal, que estamos terminando. 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne. Esse cara é notável porque ele previu muitas tecnologias modernas em seus livros, como submarinos elétricos, viagens espaciais, muito antes de existirem, de a gente conhecer esses objetos. Esse 20.000 léguas submarinas é uma aventura científica muito eletrizante, foi feita a bordo do Nautilus, do capitão Nemo. Júlio Verne é o pai da ficção científica e nos nos transporta para o mundo de descobertas e mistério nas profundezas do oceano, nesse caso. Também não existe vendas estimadas, pelo menos na Wikipédia, para essa obra. Bem, velho conhecido, próxima obra é um velho conhecido, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Desculpe o francês aí, mas desculpe aí. Saint-Exupéry era um aviador. Ele desapareceu na Segunda Guerra Mundial, tornando a história ainda mais melancólica e real. É um livro aparentemente infantil, mas com uma profundidade filosófica incrível sobre amizade, amor e o que realmente importa na vida. O essencial é invisível aos olhos. Quem nunca se emocionou com essa frase que está lá no Pequeno Príncipe? Só mais uma curiosidade, pessoal, não resisto. É o livro mais lido pelas Misses. Naquele concursos de Miss Brasil, Miss Universo, era sempre perguntado para ver a capacidade intelectual das misses que estavam participando desses torneios, qual era o livro que eles leram. E o Pequeno Príncipe, ele foi citado em 8 entre 10 perguntas desse tipo para essas misses. Estima-se que entre 140 e 200 milhões de cópias. O último livro que aparece nessa lista é um livro que eu comecei a ler, difícil pra caramba, não consegui, tô lá um terço, deu uma abandonada temporal. Eu falo que eu faço isso de vez em quando, tá? Eu dou uma largada para depois voltar num momento de maior significação para essa obra. Então, O Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, é um clássico. A frase de abertura é muito interessante. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. É uma das frases mais famosas da literatura mundial. Esse livro se passa na Revolução Francesa e Charles Dickens faz dele um drama histórico intenso e sobre sacrifício, redenção e amor. Um retrato vívido de uma época muito turbulenta. Vendas estimadas mais ou menos 200 milhões de cópias. Não se preocupe que eu vou colocar esses livros na descrição do vídeo. Ufa! Vocês me dão trabalho, hein, pessoal? Lista incrível, intensa, e que vai da fé, da fantasia, da política e por aí afora. Quantos livros você leu desses que eu falei? Qual é o seu favorito? Tem algum que você acha que deveria estar aqui e não está? Deixe seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de dar o seu famoso like, ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, divulgar esse canal para seus amigos e redes sociais. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!